Hello, pessoas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, então, à nossa segunda parte da aula de Fundamentos de Astronomia para o sexto ano. Vamos lá, então? Para a gente continuar falando sobre astronomia, a gente vai falar dos famosos astros. Quem são astros? São cantores, atores, pessoas famosas? Não! É o nome que a gente dá para os corpos celestes, né? É tipo um segundo nome. Então, astros, a gente divide eles em duas categorias. A primeira delas são os astros luminosos. A segunda, astros iluminados. Os astros luminosos, por sua vez, possuem luz própria, ou seja, são astros independentes, maravilhosos, brilhosos, aí que iluminam os outros astros. Eles são chamados de estrelas, como o Sol. E a gente enxerga uma luz que esses astros emitiram lá no passado. Por quê? Pensa que você está lá num jardim, olhando para um céu estrelado maravilhoso, pensando: caramba, essas estrelas são incríveis, realmente essas estrelas são incríveis. Mas essa luz que você está enxergando foi emitida muito tempo atrás. Por quê? Porque a distância delas para a Terra é tão grande, tão grande, tão grande, que mesmo na velocidade da luz, essa luz demora muito tempo para chegar aqui. Então pode ser que você esteja olhando por uma estrela e ela já esteja morta há muito tempo, que ela tenha parado de brilhar há muito tempo. Só que como demora muito para a luz chegar aqui, você ainda não percebeu. A segunda categoria, então, os astros iluminados, são astros igualmente maravilhosos, mas que não têm luz própria, ou seja, eles dependem da luz dos astros luminosos. Por sua vez, são os planetas, satélites, asteroides e cometas. Belezinha, então, vamos falar sobre galáxias. Galáxias nada mais são do que um enorme número de estrelas, poeiras e gases e tudo mais, e planetas e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, misturado ali, que tá ali junto, tá unido, mas também tá isolado. Como é que isso funciona? Pensa na sua sala de aula. Na sua sala de aula tem uns grupinhos de amigos, né? As panelinhas, como a gente chama. Galáxias são como panelinhas no universo. São grupos, então, de estrelas, poeiras, gases e planetas que estão unidos, mas que ao mesmo tempo estão isolados dos outros, tá? E a galáxia onde a gente mora é a Via Láctea, linda, maravilhosa. Ela mede cerca de 120 mil anos-luz, ou seja, ela é super grande, mas tem várias outras galáxias bem maiores do que ela. Belezinha. Lembra que a gente falou lá na primeira aula que, além da gente estudar onde esses astros estão, da onde eles surgiram, a gente também estuda o movimento que eles fazem? E aí a gente notou que eles fazem dois principais movimentos. O primeiro deles é a rotação, que vai ocorrer quando um astro dá uma volta em torno do seu próprio eixo. Então, olha aqui no GIF, desse jeitinho, esse movimento de girar em torno do próprio corpo é o que a gente chama de rotação. No caso da Terra, essa rotação demora 24 horas, mas tem planetas em que ela demora muito mais ou muito menos. A translação, por sua vez, é quando um astro gira em torno de outro astro, como a Terra gira em torno do Sol. No caso da Terra, ela demora 365 dias, ou seja, um ano para completar a translação. A translação é o movimento que dá origem às estações do ano. A rotação, por sua vez, é o movimento que dá origem ao dia e à noite. Tudo bem? Vamos lá. O ano bissexto, o que é o ano bissexto super famoso, é o ano que tem 366 dias. A gente chama de bissexto porque tem dois seis. Então, bissexto tem dois seis aqui no númerozinho. E aí, então, ele tem 366 dias ao invés de 365. Nesse ano, no caso, o mês de fevereiro, ao invés de ter 28 dias, passa a ter 29 dias, tá? Por que que tem esse ano bissexto? Ele acontece porque lembra que aquele movimento de translação que a Terra demora um ano para completar? Na verdade, ela não demora um ano. Ela demora 365 dias e 6 horas. Ou seja, um ano e 6 horas. E aí, a cada 4 anos, a gente vai juntando essas 6 horas
e elas se tornam 24 horas. Então é como se a gente tivesse perdido um dia. Então a gente insere um dia a mais no mês de fevereiro para poder compensar esse tempinho que a gente não contou. Tudo bem, vamos lá. As estrelas. Estrelas, então, são aqueles corpos celestes que têm luz própria. Como eu falei, é um astro luminoso. Elas são grandes esferas de gases. Elas podem se manter vivas por trilhões de anos e o brilho delas pode ser de várias cores, tá? Não é só amarelinho como a gente está acostumado a enxergar. E aí o que gera esse brilho são reações nucleares, tá? Que vão produzir energia na forma de luz. Então essas reações liberam essa energia luminosa e a gente vê as estrelas brilhando. Os planetinhas, então, são astros iluminados, né? Sempre iluminados por uma estrela. Eles têm diferentes composições, então nós temos planetas formados de gases, planetas formados por rochas, tá? E eles têm obrigatoriamente a forma esférica. Um corpo celeste ele só vai ser considerado planeta quando ele girar em torno de uma estrela. Então, quando ele estiver lá em órbita de uma estrela, a gente considera ele planeta. Se ele estiver isolado, sozinho, viajando, boiando lá no universo, a gente não chama de planeta. Cometas, então, são corpos celestes de massa pequena. É como se fossem pequenos planetas, tá? São formados por poeira, gases e gelo, e quando eles se aproximam do Sol, a luz derrete essa parte de gelo e reflete nas partículas que se desprendem. Isso forma o que a gente chama de cauda brilhante, tá? A cauda, na verdade, ela é uma reação química gerada ali pela reflexão da luz que o Sol mesmo emite quando derrete essas moléculas de água congelada, né, que estavam ali em forma de gelo nesse corpo celeste. Será que ficou claro? Pareceu confuso. Acho que deu para entender. Vamos lá. Os asteroides, então, são fragmentos de astros. Geralmente a gente tem asteroides girando em torno do Sol entre Marte e Júpiter. Então eles têm essa carinha de pedra meio deformada e a gente também pode chamar asteroides de planetoides. E por fim, o que são meteoros, meteoroides e meteoritos? É tudo a mesma coisa. Meteoroides, então, são fragmentos de astros que, quando se aproximam da Terra, são atraídos pela gravidade. Ou seja, eles estavam ali tranquilamente no universo, lá no nosso espaço, se aproximaram da Terra, começaram a ser loucamente atraídos pela gravidade. E eles não têm como lutar contra a gravidade, eles caem. E aí, quando eles entram na atmosfera, eles sofrem atrito com o ar e provocam esse risco brilhante no céu, que a gente chama de meteoro. E algumas pessoas acham que é uma estrela cadente. E aí, quando esses meteoroides eles aterrissam na Terra, a gente chama de meteorito. Ou seja, meteoros, meteoroides e meteoritos são a mesma coisa, porém em estágio diferente. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Tchau!